Bem-vindo, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o porquê a sua paz incomoda. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A existência como acusação. O primeiro nível do incômodo é psicológico. Quando você vive com disciplina, foco e clareza, você se torna um lembrete constante do potencial não vivido dos outros. Sua rotina silenciosa confronta o caos alheio. Você não precisa dizer nada, sua constância fala. E aqui entra o ponto ainda mais profundo. O ser humano protege a própria narrativa. Se alguém ao lado prova que é possível viver com mais ordem, mais foco, mais paz, a narrativa interna do outro começa a ruir. Para evitar essa dor, o cérebro escolhe um atalho emocional, transformar a admiração reprimida em antipatia. É mais confortável dizer, ele se acha, do que admitir, eu poderia ser mais. Esse mecanismo foi observado desde a Grécia Antiga. Sócrates não foi condenado por corromper pessoas, ele foi condenado por fazer perguntas demais. Perguntas que expõem fragilidades, perguntas que despertam consciência. E consciência dói. Você, quando vive com coerência, faz a mesma coisa, sem abrir a boca. A paz como poder supremo. Existe uma hierarquia invisível no mundo moderno. Status, dinheiro, seguidores, influência. Mas acima de tudo isso, existe algo mais raro. Paz. A paz não depende de circunstâncias. Ela nasce do alinhamento interno, e isso é revolucionário. Em um mundo onde a maioria vive em ansiedade constante, alguém tranquilo parece quase um insulto, porque quem está em guerra interna interpreta a serenidade alheia como provocação. Os estoicos já falavam sobre isso. Marco Aurélio governava o maior império do mundo conhecido, mas escrevia para si mesmo sobre o domínio emocional. Quando você domina suas reações, você sai do controle coletivo. E quem depende do caos emocional para manter influência se sente ameaçado. A sua tranquilidade denuncia o descontrole deles. O jogo social que você recusa jogar. Toda sociedade tem jogos invisíveis. Competição por atenção, disputa por validação, hierarquias emocionais, tribos ideológicas, grupos que exigem lealdade cega. Quando você escolhe não participar, você quebra a estrutura. Não é sobre rebeldia infantil, é sobre maturidade seletiva. É entender que nem toda batalha merece sua energia. Isso desestabiliza, porque o sistema depende de participação. Quem não reage não pode ser manipulado. Quem não compete não pode ser usado como peça. E aqui está um ponto que poucos admitem. Muitas relações são baseadas em troca de inseguranças. Quando você se torna inteiro, você deixa de negociar carências. E quem dependia dessa troca se sente excluído. Mas não é exclusão, é evolução. Firmeza não é arrogância, é coluna vertebral. Existe uma epidemia silenciosa no nosso tempo, a confusão entre postura e prepotência. Vivemos em uma cultura que romantiza a complacência e chama de empatia, aquilo que muitas vezes é apenas medo de desagradar. Nesse cenário, qualquer demonstração de limite parece agressão. Quando você diz não, você quebra expectativas. Quando você mantém sua palavra, você frustra manipulações. Quando você não se explica excessivamente, você desmonta jogos emocionais. E isso desestabiliza. O problema não é o seu limite. O problema é que muitos construíram relacionamentos baseados na sua ausência de limite. Há pessoas que se acostumaram com a sua flexibilidade, com a sua disponibilidade irrestrita, com a sua necessidade de aprovação. Quando isso muda, eles não enxergam evolução, enxergam ameaça. É olhar nos olhos e sustentar a própria decisão. É não negociar princípios para evitar desconforto momentâneo. É não pedir desculpas por existir com dignidade. E aqui existe um ponto ainda mais profundo. Quem vive carregando culpa tende a interpretar convicção como soberba, porque a culpa enfraquece a identidade. Quem não está seguro de si sente-se atacado pela segurança do outro. Você percebe isso em ambientes profissionais, familiares, sociais. A pessoa íntegra vira difícil,
A pessoa coerente vira radical. A pessoa que não entra em fofoca vira metida. Desde a antiguidade, homens e mulheres íntegros foram mal interpretados. Pense em Marco Aurélio. Ele governava impérios e ainda assim escreveu sob autocontrole e disciplina pessoal. Não buscava aplausos, buscava coerência. E coerência, quando mantida, constrange os que vivem de improviso emocional. Mas há algo ainda mais forte aqui. Firmeza cria respeito silencioso ao longo do tempo. No início, gera resistência, depois gera admiração e, por fim, vira referência. Porque pessoas maduras reconhecem estrutura, reconhecem quem tem o eixo, reconhecem quem não se dobra a cada vento social. A firmeza é como uma montanha. O vento pode soprar, as estações podem mudar, as opiniões podem girar, mas ela permanece. E permanecer é um ato revolucionário. Isso não significa dureza insensível, significa consciência clara de quem você é e do que aceita ou não aceita na sua vida. Não é sobre dominar os outros, é sobre não permitir que dominem você. Há uma diferença gigantesca entre ser inacessível e ser seletivo, entre ser frio e ser equilibrado, entre ser arrogante e ser resoluto. A arrogância nasce do ego inflado, a firmeza nasce da identidade consolidada. Identidade consolidada não se negocia. Quando você entende isso, para de tentar suavizar sua postura para caber no desconforto alheio. Você aprende que não precisa se explicar para quem já decidiu te interpretar errado. E aqui vai a verdade crua. Quem precisa que você seja menor para se sentir confortável nunca suportará sua evolução. Mas maturidade não é agradar, é alinhar. A firmeza é a linguagem dos que sabem para onde estão indo. Os imaturos verão como ameaça, os inseguros verão como arrogância, os manipuladores verão como obstáculo, mas os sábios verão como caráter. E caráter, meu amigo, é patrimônio que não se compra, não se herda e não se finge por muito tempo. Mantenha sua postura, não endureça o coração, mas fortaleça a coluna, porque no fim o mundo pode até rotular você, mas ele sempre reconhece quem permanece inteiro. A inveja como autodestruição. A inveja não destrói o invejado, ela corrói o invejoso. É um veneno de ação lenta. A pessoa começa desejando que você perca o que tem. Depois, começa a diminuir suas conquistas. Depois, começa a criar narrativas para justificar o próprio fracasso. E no fim, ela não odeia você, ela odeia o que você representa. Você representa disciplina onde houve preguiça. Você representa foco onde houve distração. Você representa coragem onde houve omissão. Você representa paz onde houve caos. Isso é pesado demais para quem ainda não decidiu amadurecer. O preço da individualidade. Você fez algo essencial, escolher não fazer parte da massa. Isso não é isolamento, é discernimento. Existe uma diferença gigantesca entre solidão e solitude. Solidão é falta, solitude é escolha. Quando você escolhe poucas relações profundas, verdadeiras, você reduz o ruído. E quem vive de ruído se incomoda com o silêncio, porque o silêncio expõe o vazio. O caminho do guerreiro interno. Agora, você vai elevar ainda mais. O verdadeiro desafio não é lidar com o ódio externo, é não deixar que ele contamine seu interior. Quando você entende que o incômodo alheio é reflexo, não ataque, você ganha liberdade. A estratégia não é revidar, não é provar, não é justificar, é permanecer. Há uma força colossal em permanecer. Permanecer íntegro, coerente, em paz, focado. Com o tempo, o ruído diminui. Alguns se afastam, outros amadurecem. Alguns até se inspiram, mas você não vive para convencer, você vive para cumprir a sua própria jornada. Um ponto ainda mais profundo. Existe algo quase metafísico nisso tudo. Quando alguém assume a responsabilidade total pela própria vida, ela quebra um contrato invisível, o contrato da mediocridade compartilhada. Muitos grupos se mantêm unidos pelo acordo silencioso de não crescer demais, não mudar demais, não evoluir demais, para que ninguém se sinta desconfortável. Quando você evolui,
você quebra esse pacto, e pactos quebrados geram reação. Mas a evolução nunca foi confortável para o coletivo. Ela sempre começou com indivíduos que suportaram incompreensão. O verdadeiro escudo. O escudo não é indiferença fria. O escudo é compreensão. Quando você entende o mecanismo, o ataque perde força. Você percebe que não é pessoal, é estrutural, é psicológico, é humano. E então você segue, sem arrogância, sem ressentimento, sem necessidade de revanche. Apenas com a convicção de que paz não é fraqueza, é maturidade. No fim das contas, quem vive em guerra precisa de inimigos. Quem vive em paz não precisa provar nada. Continue no autodomínio, continue na clareza, continue construindo a sua rota. Porque no final, o ódio deles é barulho, sua coerência é legado. E legado sempre fala mais alto que ruído. Até a próxima, Olimpianos!